Senhor nosso Deus e Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, unidos como um só corpo em Cristo para clamar, agradecer e declarar que a nossa confiança está firmada em Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que sem a Tua força e o Teu poder, não podemos permanecer firmes diante das batalhas que enfrentamos todos os dias. Por isso, Pai querido, nós Te pedimos que nos revista hoje com toda a Tua armadura, para que possamos resistir e vencer no dia mau. Pai amado, assim como diz na Tua palavra em Efésios capítulo 6, versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Senhor, nós reconhecemos que o inimigo é astuto, que ele prepara armadilhas e tenta nos enfraquecer, mas nós também sabemos que maior é o Senhor, que habita em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, nesta hora nós Te pedimos, Pai, ajuda-nos a não confiar na nossa própria força, mas sim na Tua, que é perfeita e poderosa. Pai de amor, assim como dizem as Sagradas Escrituras em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Senhor, nós entendemos que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais que tentam nos afastar de Ti. Por isso, pedimos que o Senhor nos dê discernimento para enxergar, além do que os nossos olhos podem ver, para que possamos reagir com sabedoria e fé, e não com raiva ou mágoa. Nós Te pedimos, Pai querido, coloca sobre nós o cinto da verdade, como está escrito na Tua palavra em Efésios capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Senhor, que a Tua verdade seja a base de tudo o que fazemos, falamos e pensamos. Livra-nos das mentiras do inimigo, das falsas doutrinas e dos enganos que tentam se disfarçar de luz. Que o nosso coração esteja sempre pronto a ouvir a Tua voz e seguir o caminho que Tu nos mostras. Pai amado, nós também Te pedimos que coloques sobre nós a couraça da justiça, como diz a Tua palavra. Protege o nosso coração, Senhor, para que nele não entre o ódio, a inveja, o orgulho ou qualquer outro sentimento que não venha de Ti. Que a Tua justiça seja o nosso escudo, e que possamos agir de forma íntegra em todas as áreas da nossa vida. Pai, queremos que o nosso viver seja um reflexo do Teu caráter, para que o mundo veja em nós a luz de Cristo. Nós Te pedimos que calces os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, que onde quer que andemos, levemos a paz que vem do Senhor e não a contenda. Que possamos ser instrumentos de reconciliação, levando a Tua mensagem com amor, humildade e compaixão. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua graça. Pai querido, coloca em nossas mãos o escudo da fé, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, aumenta a nossa fé, para que nenhum ataque do inimigo nos derrube. Que a nossa confiança esteja tão firmada em Ti que, mesmo quando os ventos sopraram contra nós, permaneçamos inabaláveis, crendo que a Tua mão nos sustenta e que o Teu plano é perfeito. E, Senhor amado, coloca sobre a nossa cabeça o capacete da salvação, guardando a nossa mente de pensamentos de derrota, medo e desesperança. Que a nossa mente esteja sempre cheia da Tua palavra, lembrando-nos de que somos salvos pela graça e que nada pode nos separar do Teu amor. Senhor amado,
Nós continuamos diante de Ti, firmes na oração, porque sabemos que a batalha espiritual é constante e que não podemos relaxar a nossa vigilância. Pai querido, assim como dizem as Sagradas Escrituras em Efésios capítulo 6, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, nós te pedimos que coloques em nossas mãos essa espada viva, afiada e poderosa que é a tua palavra, que possamos conhecer profundamente as Escrituras, não apenas para falar delas, mas para viver cada versículo, cada ensinamento, cada mandamento que o Senhor nos deixou. Pai amado, ensina-nos a usar a tua palavra como Jesus usou no deserto, respondendo a toda tentação com um está escrito, confiando que a tua verdade tem poder para vencer qualquer mentira do inimigo. Dá-nos, Senhor, o hábito de meditar nela dia e noite, para que possamos estar sempre prontos a resistir e também a consolar, edificar e animar aqueles que estão fracos na fé. Senhor, nós te pedimos que nos ensines a orar como guerreiros espirituais, pois como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pai amado, que a nossa vida seja marcada por uma oração constante, não apenas quando estamos de joelhos, mas enquanto caminhamos, trabalhamos, conversamos, sempre com o coração voltado para Ti. Que sejamos vigilantes, atentos aos sinais e perseverantes sem desistir, mesmo quando as respostas parecem demoradas. Pai querido, nós oramos uns pelos outros, porque sabemos que a caminhada da fé não é solitária. Somos um corpo e quando um membro sofre, todos sofrem. Por isso pedimos que fortaleças aqueles que estão desanimados, que cures os que estão enfermos, que restaures aqueles que se afastaram, que cada um de nós se lembre de carregar as cargas uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo, que é o amor. Senhor amado, reveste-nos também com o Teu Espírito Santo, para que possamos discernir o que é bom e o que é mal, o que vem de Ti e o que é engano. Pai, nós não queremos lutar com armas humanas, mas com as armas espirituais que o Senhor nos dá, capazes de derrubar fortalezas e anular todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pai amado, assim como diz na Tua palavra em 2 aos Coríntios capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que possamos usar essas armas com sabedoria, autoridade e amor, lembrando que a vitória vem do Senhor e não de nós mesmos. Senhor, ajuda-nos a compreender que vestir a Tua armadura não é um ato único, mas uma prática diária. Que cada manhã, ao acordarmos, possamos conscientemente colocar o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que a nossa mente esteja sempre renovada, o nosso coração protegido e os nossos pés prontos para levar a Tua mensagem. Pai querido, guarda-nos contra o orgulho espiritual, que ao vencermos batalhas, não nos esqueçamos que foi o Senhor quem nos deu a vitória, que cada conquista seja para Tua glória e cada livramento seja um testemunho vivo do Teu amor e cuidado. E Senhor, nós te pedimos, não nos deixes esquecer que a verdadeira guerra já foi vencida na cruz, quando Jesus derrotou o pecado e a morte. Que essa certeza nos dê coragem para continuar, mesmo diante das lutas mais intensas, e que possamos sempre declarar com fé e convicção que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai amado, nós permanecemos diante de Ti, unidos como Teu povo, porque sabemos que a guerra espiritual não termina até que estejamos na Tua presença. Senhor querido, assim como dizem as Sagradas Escrituras em Efésios capítulo 6, versículo 19, e por mim,
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Nós te pedimos, Pai, que nos concedas ousadia santa para proclamar a tua palavra, sem medo de críticas, perseguições ou rejeição. Que possamos falar do teu amor com clareza e verdade, para que todos conheçam a salvação que há em Cristo Jesus. Senhor, que os nossos lábios sejam instrumentos de bênção e não de maldição, que levem consolo e não condenação, que construam pontes e não muros. Pai, nós te pedimos que nos ajudes a lembrar que cada conversa pode ser uma semente plantada no coração de alguém e que cabe a ti fazer germinar e frutificar. Também intercedemos por aqueles que pregam a tua palavra em lugares onde a perseguição é intensa. Guarda-os, protege-os, dá-lhes ânimo e recursos, e enche-os do teu espírito para que nunca faltem palavras de vida em suas bocas. Que nós que temos liberdade, possamos valorizar e usar essa liberdade para falar de ti enquanto ainda temos tempo. Senhor querido, assim como dizem as Sagradas Escrituras em Efésios capítulo 6, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar, representando o céu aqui na terra, com atitudes, palavras e decisões que reflitam o caráter de Cristo. Mesmo que venham prisões, perdas ou lutas, que possamos permanecer firmes, conscientes de que vale a pena viver e, se necessário, sofrer pelo Evangelho. Pai, nós te agradecemos por nos dares a tua armadura, pois sem ela estaríamos indefesos. Obrigado porque o Senhor não nos deixa lutar sozinhos. Obrigado porque a tua presença vai conosco em cada batalha, sustentando-nos, guiando-nos e garantindo que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor amado, ajuda-nos a ensinar a próxima geração sobre a importância de estar revestida da tua armadura. Que nossos filhos, netos e todos que vierem depois de nós conheçam o poder da tua palavra e aprendam a lutar com fé, não se conformando com este mundo, mas transformando-o pelo testemunho de Cristo em suas vidas. Pai querido, nós encerramos esta oração lembrando que a armadura de Deus não é apenas uma proteção, mas um chamado à ação. O cinto da verdade nos desafia a viver com integridade. A couraça da justiça nos chama a praticar o que é certo. Os calçados do Evangelho da Paz nos enviam ao campo missionário, que começa na nossa própria rua. O escudo da fé nos convida a confiar no Senhor diante de cada ataque. O capacete da salvação nos garante segurança eterna. E a espada do Espírito nos equipa para vencer com a tua palavra. E assim, Senhor, unidos em um só corpo, declaramos que pertencemos a ti e que marcharemos até o fim, certos de que a vitória já foi conquistada por Jesus na cruz. Que esta oração seja não apenas palavras, mas um compromisso de viver todos os dias revestidos de ti, para a tua glória e honra. Toda a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, hoje e para todo o sempre. Amém.